bom dia, paz do Senhor. Bom dia a você que está nos acompanhando aí do outro lado, que está orando comigo, que está fazendo esse devocional com o Senhor. E bom dia ao Espírito Santo, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é sobre ele. E é ele que te visita agora, é ele que fala com você, ele que fala comigo agora. E eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo, ele vai te encher. Você vai sentir. Às vezes você pode sentir como um vento e você vai perceber que é resposta do Senhor para a tua vida. Às vezes você vai sentir como um calor. Às vezes você vai sentir como um arrepio. Às vezes você vai sentir como uma vontade de chorar. Às vezes você vai sentir com a vontade de rir. Mas o Senhor, ele vai manifestar a presença dele para a tua vida. O Senhor, ele vai mostrar para ti que ele está contigo, que ele está presente através dessas palavras, através de uma mensagem como essa, de um momento como esse que nós tiramos para ouvi-lo, para adorar, para receber ali a mensagem do dia. Quando eu não era crente, eu lembro que todos os dias, quando eu era criança, a minha mãe, ela deixava o rádio ligado para ter o horóscopo do dia, né? Em cima daquilo que vinha, aí ela se espelhava, né? Dizia que no dia ia ser daquele jeito, mas nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que só tem um que conhece o nosso dia, que só tem um que pode fazer o que ninguém faz, é Ele, o Senhor Jesus. Então comece o seu dia com uma palavra revelada ao seu coração. Esta palavra que o Senhor, Ele traz como resposta para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas dizendo que Deus tem falado com elas através do bom dia Espírito Santo. Algumas pessoas estão orando por um propósito e aí pede ao Senhor que fale, que confirme através do bom dia Espírito Santo. E eu acho tão linda a forma que Deus, ele vai testificando as coisas, né? Que às vezes eu falo uma palavra na manhã e nos vídeos, e quando eu chego na igreja à noite, o Senhor confirma aquela palavra através da vida dos meus pastores, né? Ministrando ali na igreja. E eu fico assim com o coração engrandecido, porque eu sei que ali é uma confirmação de Deus. Sabe por que a gente não tem escutado a voz de Deus falando conosco? Porque nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo, ele venha dar sensibilidade ao seu coração. Que você venha ter essa sensibilidade de você ouvir a voz do Senhor. E essa sensibilidade nós conseguimos com o jejum. O jejum é para nos aproximar de Deus. O jejum é para nos dar essa sensibilidade a ouvir a voz do Senhor, né? Quando nós começamos a jejuar, o Senhor começa a nos mostrar estratégias para a gente vencer as guerras. O Senhor, ele começa a nos mostrar aonde é que o inimigo está agindo, que de forma que você tem que fazer. O Senhor começa a nos mostrar, nos revelar coisas que jamais a gente pensou. E aí, quando você começa a jejuar, que você começa a buscar mais o Senhor, você vai tendo sensibilidade a ouvir a voz do Espírito. E você vai começando a entender o Senhor te direcionando e te dando instrução e te revelando o que estava no oculto. É lindo a forma que Deus faz quando a gente está passando algum problema e você não entende como aquilo começou, da onde foi que aquilo veio, por que aquilo teve legalidade na sua vida, e aí você desce para a oração, você desce para o jejum e você começa a clamar o Senhor. E o Senhor é logo assim, é instantâneo. Às vezes, no mesmo momento da oração, o Senhor já está te mostrando. Outras vezes, você se levanta e o Senhor começa a te mostrar coisas ali, uma atrás da outra, porta de legalidade aberta, aonde é que está o erro, o que você tem que consertar no seu altar, o que você tem que consertar na sua casa. Então o Senhor começa a nos mostrar e nos dar estratégias, ferramentas para que a gente venha lutar. Porque o Senhor, ele não vai mostrar algo que você não tenha capacidade de lutar por aquilo dali. Às vezes,
quando você ainda é muito imaturo na fé, ou existe uma área da sua vida que você precisa ser moldado, aí você fica, Senhor, por que tu não me mostrou isso? Senhor, por que tu não revelou a mim? Senhor, por que tu não fala? É porque você não tem maturidade para entender o que o Senhor vai falar, para absorver, para resolver o que o Senhor vai lhe falar. Então, às vezes, o Senhor, ele acaba que não falando. Eu me lembro que antes, assim, alguns anos atrás, no início da minha fé, tinha muita coisa assim que eu ficava questionando ao Senhor, por que ele não me mostrava, por que às vezes, tipo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, ou uma amizade, alguma coisa, mas o Senhor não me mostrava, não me dizia. E aí eu ficava me perguntando por quê. E aí depois eu entendi que a gente precisa ganhar maturidade, a gente precisa ter maturidade. Às vezes eu ficava me questionando por que o Senhor não me dava uma visão, por que o Senhor não me revelava as coisas. E aí, quando foi um certo tempo, o Senhor começou a me mostrar de pouquinho em pouquinho. E sempre que eu estava orando por alguém, por uma pessoa, ou de alguma forma, que o Senhor começava a me mostrar o que ele estava falando ali naquela oração, aí quando terminava, sempre eu dizia, para todo mundo, ai, Deus me mostrou isso, ai, Deus me mostrou aquilo. E eu ficava falando para as pessoas erradas. E quando foi um dia, o Senhor falou para mim e ele disse, que tinha coisas que eu precisava saber, mas eu ainda não estava no nível, ou seja, eu não estava preparada para saber daquilo dali, porque eu ainda era muito imatura. Então eu precisava criar ali maturidade espiritual para que ele viesse me revelar aquilo dali. E aí depois o Senhor, eu me lembro que eu estava em oração e o Senhor me mostrou algumas coisas na vida de uma pessoa que estava na oração conosco. E o Senhor foi me revelando coisas que essa pessoa estava fazendo, quem era aquela pessoa. E no mesmo momento o Senhor disse assim, eu te mostrei. Agora tenho sabedoria para que você não venha falar, porque se você for falar, você vai criar uma discórdia. E o Senhor começou a me dizer, ai de você, se falar tudo que eu te mostro. E o Senhor começou a ministrar e me moldar nessa área, me ensinar que nem tudo que ele me mostrava era para mim falar, porque dessa forma, como é que a gente pede ao Senhor, me mostra o oculto, o profundo e o escondido se você não está preparado? Como é que Deus vai lhe mostrar quem é falso com você, quem não é, quem anda falando de você pelas costas, se na hora que terminar ali de Deus dar a visão, você ir lá e pegar uma briga? O Senhor não é Deus de contenda. Ele nos mostra quando nós temos sabedoria, quando nós temos domínio próprio, que mesmo você sabendo quem é aquela pessoa, você vai conseguir continuar caminhando, mas usando de toda uma prudência com aquela pessoa, até o Senhor preparar ou afastar ou trabalhar na vida daquela pessoa e libertar. Mas o Senhor não vai mostrar algo para você que venha causar contenda. Se você tem visto essas visões, ou se você tem recebido essas revelações aí de outras pessoas, não é de Deus, porque Deus não mostra nada que causa contenda. Deus não vai mostrar vamos supor, uma mulher casada. Aí Deus vai lá e diz assim, o teu marido tá olhando para tal fulana. Deus não vai dizer isso, Deus não vai fazer essa revelação, isso aí é do capeta, não de Deus. Então existe revelações, existem recados que você tem que examinar. Você tem que examinar o vaso que está falando com você, você tem que examinar a vida. Então nem de todo mundo a gente deve receber as profetadas ou profecias, como se fala. Nem todo mundo você deve deixar
colocar a mão na tua cabeça e deixar orar por você. Se você não conhece o vaso, se você não sabe de onde foi que ele veio, irmã, mas é famoso, é homem de Deus, é mulher de Deus. Você realmente conhece? Você tem testemunho da vida desta pessoa? Se você não conhece, não deixe. Porque o que tiver na vida dele vai passar através da posição de mão na sua vida. E às vezes aquela pessoa que está ali, em todo lugar tem pessoas erradas. E às vezes aquela pessoa vive totalmente num erro. E aí ela está passando o que para ti? Ela está passando maldição para a sua vida. Então nós devemos ter vigilância. E o jejum, ele vai nos dar essa sensibilidade espiritual. De você saber de onde é que está vindo, ter prudência, ter maturidade espiritual. Então são de várias coisinhas na nossa vida que o Senhor vai nos preparando. O Senhor vai nos aumentando de nível espiritual dessa forma. Eu vejo muitas pessoas que estão num cargo lá em cima. Estar num cargo lá em cima não significa que o seu nível espiritual no céu já está alto também, não. Sabe por quê? Porque muitos dos cargos de hoje em dia não são dados por Deus, são dados pelo homem. Hoje eu vejo pessoas brigando para ser, eu quero ser consagrada pastor, eu quero ser consagrada missionária, eu quero para ser consagrada diácono. Às vezes, quando eu vou pregar, a primeira coisa que me perguntam, você é o quê? E eu digo, eu sou serva do Senhor, né? E quem faz é Ele, não sou eu. Então, nós temos que entender que os títulos que nos dão não quer dizer que você já chegou a esse nível espiritual. Uma coisa é o homem levantar você e outra coisa é Deus levantar. E eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que está lá em Isaías capítulo 19, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19, que diz assim: naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erguirá ao Senhor junto à sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e um protetor que os livrará. Amém? Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor, ele falava no meu coração. Aqui que fala no 19, Deus terá um altar em meio à terra do Egito. Egito significa o quê? Um território conturbado, um território que o inimigo vai prevalecer ali. E ele diz assim, uma coluna se erguirá ao Senhor junto à sua fronteira. E o Senhor, quando eu li esse versículo, o Senhor diz assim, eu estou levantando pessoas como coluna na terra da perdição. Eu estou levantando pessoas como servos meus para fazer o meu aonde se acham que ali não tem mais jeito. O Senhor está falando ao teu coração nesta hora. O Senhor não se enganou quando Ele olhou para ti e disse assim, eu te escolho para a grande obra. Eu te escolho para levar a obra lá naquele lugar. Eu te escolho para ser coluna, para ser referência de Deus nessa família. Eu te escolho para ser exemplo meu nesse trabalho. O Senhor não errou. Às vezes tu olha para si e diz assim, Senhor, eu acho que tu não acertou não, eu acho que não é comigo não, eu acho que tu errou, porque eu, Senhor, às vezes o Senhor diz assim, eu vou te levantar como um profeta no meio da tua família, aí você diz assim, eu, Senhor, eu não, acho que tu errou dessa vez. O Senhor, Ele não erra. Às vezes você diz assim, eu acho que o vaso aí tá errado, porque acho que aí é profetada, não é profecia não, né? E aí
Você, como eu disse, tem que analisar o vaso. O vaso é homem e mulher de Deus. Então, o Senhor usa os seus profetas na terra. E eu quero te dizer que é você mesmo que o Senhor tem chamado. Não foi profetada, foi profecia do Senhor. Não foi erro, porque o Senhor não erra. O Senhor olhou para ti e ele viu aquilo que ninguém vê em ti. O Senhor olhou para ti e viu o teu coração, viu a tua essência. Às vezes a gente olha para as pessoas e vê o que está no rosto, mas o Senhor, ele não se engana com um rostinho meigo, com um sorrisinho no rosto, não. Ele olha para o coração. Quantas vezes a gente se engana com as pessoas? Quantas vezes você olha para uma pessoa com aquele rostinho tão meigo, aquela pessoa que ama todo mundo, que é amor para cá, que faz tudo por todo mundo, aquela pessoa tão caridosa que você diz assim, uma pessoa dessa é uma pessoa de Deus, uma pessoa dessa é Deus purinho na terra. Mas quando vai conhecer a fundo a pessoa é um coração duro para as coisas de Deus. A pessoa guarda mágoa. A pessoa, se ferir, ela não pode esquecer que ela não perdoa mais. A pessoa é uma pessoa que é hipócrita, que só pensa em si, mas a cara é de ovelha. Só que é um lobo passado em pele de ovelha. E o Senhor, ele conhece. Então o Senhor, as pessoas podem olhar para ti e dizer assim, aquela dali não tem jeito não, aquela dali que vive na farra, aquela dali que vivia fazendo trabalho nas esquinas para poder destruir casais, para poder fechar a igreja, para poder fazer isso, aquilo outro, e agora ser crente. Por que que Deus não pode pegar ela? Por que que Deus não pode pegar ele? Por que que Deus não pode transformar a vida desta pessoa? Ai, aquele dali que era lá da boca de fumo, aquele dali não, tá se fazendo, tá se escondendo atrás da Bíblia. Por que que Deus não pode pegar essas pessoas? Deus pode sim. Deus pode pegar e transformar. Então o Senhor está falando para ti, ei, eu te escolhi como coluna no meio desta família. Eu te escolhi nessa terra de Egito para que você venha levar a minha palavra. Quando eu fui a primeira pessoa a aceitar Jesus na minha casa, na minha família. E se você perguntar quem era a mais errada da família, eu vou lhe dizer, era eu. Uma vida totalmente conturbada, uma vida sem estrutura, uma pessoa que desde criança tinha passado por vários traumas, uma pessoa que tinha a mente, muito conturbada por tudo que viveu, uma pessoa que não tinha um relacionamento saudável conjugal com ninguém, uma pessoa totalmente a ovelha negra, que eu escutava isso, que eu era a ovelha negra, que eu era a vergonha da família. E o Senhor, ele me pegou e ele começou a me limpar. E ele começou a me transformar. E o Senhor, ele falava, ele usava vasos que diziam assim, tu ainda vai ser o instrumento que Deus vai usar no meio da tua família. Tu ainda vai ser o espelho para a tua família. Tu ainda vai ser a referência na tua família, como mulher de Deus. E muitas vezes, eu não vou mentir. Mesmo já estando na casa do Senhor há anos, mesmo tentando, me esforçando, mas eu dizia assim, isso aí é impossível. Isso daí é impossível, porque a que mais causou vergonha na família foi eu. A que é totalmente desestruturada sou eu. E por que que eu vou ser isso? Por que que eu vou ganhar minha família para Cristo? E hoje eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Hoje o Senhor me incomoda, hoje não, há muitos dias já, há anos. O Senhor é que me levanta para orar, clamar pela minha família. O Senhor, quando tem uma coisinha errada na família, o Senhor já me revela e já começa a mandar eu clamar. Hoje,
o Senhor tem me usado, tanto para minha família, como para aquelas pessoas que me conhecem, né? E para aquelas que não me conhecem também, o Senhor tem usado a minha voz, o Senhor tem usado a minha vida. E eu tenho me permitido a ser coluna do Senhor, aonde Ele me coloca. Mas eu quero te perguntar hoje, você aceita ser coluna do Senhor aonde Ele te colocar? Você aceita ser a coluna que Deus vai levar para estruturar esta família? Para estruturar esta vida? O Senhor vai te enviar a famílias, a vidas que você vai ser a estrutura espiritual. Vai ser a coluna. Você vai ser o exemplo de Deus para aquelas pessoas. E vai ter momento que você vai tentar fraquejar. E você vai pensar em desistir ou tentar cair em tentação. Mas aí você vai pensar nas pessoas que se espelham em você. E você não vai fazer por amor à vida dessas pessoas e por temor a Deus. Porque você sabe que você não foi só mais uma, você foi a escolhida, você foi o escolhido, você foi o separado, você foi aquele que o Senhor apontou o dedo e disse, é você que eu vou trazer como estrutura para salvar, para tocar na vida de pessoas, amém? Deixa eu orar pela tua vida, Pai. Eu te apresento a vida desta pessoa hoje. Que a tua graça e o teu poder estejam sobre ela. Deus, que a mão do Senhor venha, Senhor Jesus, dar força para esta pessoa, Pai. Dá estrutura para esta pessoa, Pai. E que aonde ela for, que ela seja esta coluna de referência de Deus, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe teu pedido de oração. E se não é inscrito, se inscreva para que essa palavra chegue a você todas as manhãs. Eu te espero no nosso momento devocional. Bom dia, Espírito Santo, para que você venha receber uma palavra dos céus para a tua vida.